Olá pessoal, sou o professor Ayrton, professor de Matemática 1 do 6º ano, e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre soma e subtração, certo? Todas as páginas e a atividade vão estar disponíveis no blog da escola Professor Alexandre Rodrigues, tá? Então, dá uma olhadinha lá quando terminar a videoaula para resolver a atividade. Bom, e para começar a nossa aula, a gente vai aprender hoje como é o processo de soma de números, certo? Como eu faço para somar números, principalmente quando são números grandes, certo? Porque, acredito eu, números pequenos a gente aprende a contar com os dedos, certo? A gente usa palitinhos. Mas o que acontece quando esse processo evolui para números grandes? E aí, a gente tem uma tabela que ajuda a gente nesse processo, certo? Onde a gente vai somar as mesmas casas decimais, ou seja, a gente vai somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, unidade de milhar com unidade de milhar, e assim por diante, certo? À medida que você for tendo números maiores, você vai ter mais casas decimais aqui à esquerda. E aí, como é que a gente faz, como é que a gente dá início a esse processo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preencher essa tabela com os dois números, certo? Então, vou colocar aqui 2017, vai ficar, o 2 é uma unidade de milhar, então ele vem aqui, o 0 é a centena, o 1 é a dezena e o 7 é a unidade. E o 492, ele não tem unidade de milhar, certo? Então, eu tenho duas opções, ou eu deixo vazio, ou eu coloco um 0, certo? Então, vou deixar vazio aqui. A centena é 400. A dezena é 90, né? Indicado pelo 9. E a unidade é 2. Bom, o que eu vou fazer aqui é somar, certo, as casas decimais. Então, aqui, 7 mais 2 é 9. 1 mais 9 é 10. Só que em cada casa decimal, eu posso ter apenas um algarismo, certo? Ou seja, um número. Eu não posso ter 2 aqui indicando o número 10. Então, o que eu vou fazer? Eu deixo a unidade, que é o 0, e passo a dezena para a próxima casa, tá? E aqui, eu tenho 1 mais 0 é 1. 1 mais 4 é 5, certo? E aqui, 2 mais 0 é 2. Então, esse é o processo para você somar qualquer número. Por exemplo, se você precisar somar 1 milhão mais, sei lá, 10 milhões 492 mil, enfim, qualquer que seja o número, esse processo aqui, ele vai poder lhe auxiliar, tá bom? E o mesmo processo também vai servir para a gente subtrair números, tá? A mesma tabelinha que a gente usou na soma, a gente também vai usar na subtração, certo? Porque essa tabelinha serve para a gente organizar as casas decimais. Então, o que eu vou fazer aqui? Novamente, eu vou preencher, certo, os números aqui, só que sempre eu vou ficar esperto, eu sempre vou prestar atenção de colocar o maior número na parte de cima, certo? Isso serve principalmente para a subtração, certo? Mas na adição é interessante que a gente também siga essa lógica, para a gente se acostumar. Então, vamos lá. A parte de cima aqui vai ficar com 4.392. E na parte de baixo eu tenho 1.955. Perceba uma coisa. Isso daqui é o que eu tenho, certo? Isso daqui é o que eu estou tirando. Então, sempre tenha essa mentalidade na hora de subtrair. A parte de cima é o quanto você tem e a parte de baixo é o quanto você está tirando. Bom, sabendo disso, eu tenho 2 e vou precisar tirar 5. Perceba que eu não tenho o suficiente para tirar 5. Então, o que eu faço? Eu vou precisar de uma dezena, certo? Então, aqui vai ficar 8. E essa dezena eu vou passar para as unidades. Ou seja, agora eu tenho 10
unidades mais as duas que eu já tenho. Então, eu tenho 12 agora, certo? Esse processo é o que a gente chama de pegar emprestado, certo? Eu peguei emprestado da casa ao lado. Então, agora eu tenho 12, vou tirar 5, sobra 7, certo? Aqui eu tenho 8, não tenho mais 9, porque eu tive que emprestar. Tenho 8, quando eu tirar 5, vai sobrar 3. Aqui eu tenho 3, vou tirar 9. Não dá, né? Então, novamente, vou tirar daqui, vai ficar 3 e vou emprestar 10 para esse lado. Então, 13 menos 9 é 4 e 3 menos 1 é 2. Então, perceba que a gente consegue resolver qualquer operação organizando as casas decimais. Para finalizar, a gente vai fazer um exercício de cálculo mental, certo? Porque isso facilita bastante quando a gente estiver mais na frente, precisando fazer contas mais rápidas, certo? Contas de cabeça, sem precisar ficar somando no papel o tempo inteiro. Então, esse processo de cálculo mental, ele ajuda bastante na hora de se somar e subtrair, certo? E como é que a gente faz esse processo? Qual é o passo a passo? Bom, o passo 1 é a decomposição de um dos números, certo? Não preciso decompor os dois. Mas o que é essa decomposição? Pois bem, vamos pegar aqui o exemplo 1, onde eu tenho 2017 mais 492. Eu posso decompor qualquer um dos números, certo? Eu vou escolher aqui em decompor o 492. Então, o primeiro passo é eu decompor 492, certo? E como é? Perceba que aqui eu tenho 4 indicando 400, eu tenho o 9 indicando 90 e o 2 está indicando 2 unidades, certo? Então, eu transformei esse 492 em uma soma, certo? 400 mais 90 mais 2. E o próximo passo é eu somar as partes maiores, certo? Quando eu falo as partes maiores, é começar pelas partes maiores. Então, eu vou pegar o meu 2017 e vou somar com a maior parte, que vai ser 400. Perceba que eu estou fazendo esse processo gradualmente. E quando eu faço isso na minha mente, certo? Eu consigo organizar melhor do que se eu fosse somar o 492 de uma vez. Então, aqui, 2017 mais 400 é fácil, certo? Vai ser 2.417, certo? Perceba que fica bem mais simples quando você pega um número redondinho assim, 400, 500, certo? E agora? Bom, agora eu tenho 2.417 e eu vou somar com a maior parte. Eu já usei o 400, então a maior parte é o 90. Então, 2.417 mais 90, certo? Quando eu juntar aqui, 2.507, certo? Então, eu consigo fazer essa conta com os dedos ou com a mente, sem precisar ficar riscando o papel o tempo inteiro. Agora, para finalizar, eu tenho 2.507 mais 2 dá 2.509, certo? Bateu com o nosso primeiro resultado, né? Então, esse processo, ele serve tanto para soma quanto para subtração, certo? Bom, gente, essa é a aula de hoje. Na próxima semana, a gente vai começar a falar também de multiplicação e divisão com números naturais. E até a próxima. Valeu!